Estou aqui com o professor Roberto, ele é mestrando em psicanálise e vai tentar nos ensinar, nos passar para a gente alguns métodos utilizados na educação hoje no Brasil. Roberto, qual o método utilizado para o desenvolvimento dos seus alunos? Atualmente, um dos mais utilizados é o método Piaget. Por que você optou por esse método? Porque ele trabalha com a construção do conhecimento. A gente sabe que, falando de educação, a gente não pode falar que existe nada e nada. Tudo acontece na base do desenvolvimento. Dessa forma, a gente preferiu, normalmente se usa mais esse método, pela questão da construção do saber. A gente fala de etapas e o conhecimento ele vem pautado o tempo todo. Então não existe conhecimento já pronto. Todos os dias temos a possibilidade de construir. Você acha que esse método traz resultado para você e seus alunos? Porque através do método a gente pode descobrir a capacidade de cada um. Sabendo que o ser humano aprende de forma diferente. Cada um tem seu tempo de aprendizado, cada um aprende de forma diferente. E nem sempre o que é de fato fácil para um, é fácil para o outro. E o método do Piaget nos ajuda a compreender isso. Além desse método do Piaget, você utiliza outro método? Qual esse método seria? Normalmente a gente, apesar de usar nova metodologia, o tradicional não deixa de existir. A gente precisa ter um equilíbrio entre os dois. O tradicional facilita na questão de organização. O método do Piaget ajuda no desenvolvimento. Então, organização e desenvolvimento facilita muito o trabalho. É fundamental. Fundamental. Esse método construtivista, que é o método do Piaget, ele está sendo mais usado hoje no Brasil, ou tem algum método que também está chegando perto do seu uso e se comparando ao Piaget? Falar de método ele é muito individual dependendo do professor. Apesar de a gente ter uma grande ampliação da formação do professor e o método do construtivismo ele ser um dos bastante utilizados, a gente não pode comprovar se realmente todo mundo ou a maioria dos professores utilizam. Vai depender muito da região, vai depender da turma que se trabalha e do ponto de vista do professor. Porque se falando de método, o professor fica muito livre para escolher que método ele vai utilizar. E se ele tiver um determinado conhecimento teórico, basamento teórico do que ele precisa fazer para ajudar na construção desse conhecimento, o mais fácil de se optar é o método. Entrevistamos aqui o professor Roberto, ele é mestrando em psicanálise. Muito obrigado.